Existe uma pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo neste momento. O que aconteceu com a seleção brasileira? Durante décadas, bastava ouvir o nome Brasil para que qualquer adversário entrasse em campo com respeito. Em muitas partidas, o medo aparecia antes mesmo do apito inicial. A camisa amarela representava talento, confiança, criatividade e uma tradição que parecia impossível de superar. Mas será que isso ainda acontece hoje? Essa é uma discussão que não envolve apenas os torcedores brasileiros. Jornais internacionais, ex-jogadores, comentaristas e fãs do futebol em diferentes países também começaram a levantar essa questão. Afinal, o Brasil continua produzindo grandes jogadores. Mas por que a seleção nem sempre consegue transformar esse talento em domínio dentro de campo? Será que existe um único culpado? Ou o problema é muito maior do que parece? Quando olhamos para o elenco brasileiro, fica difícil acreditar que falte qualidade. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão e tantos outros representam uma geração extremamente talentosa. Muitos deles são protagonistas em alguns dos maiores clubes do mundo. Então, onde está o erro? Talvez a resposta não esteja nos jogadores. Talvez esteja na forma como a equipe joga. Durante muitos anos, o Brasil era conhecido por um futebol que encantava o mundo. A equipe controlava a bola, criava oportunidades, atacava com coragem e fazia o adversário correr atrás do prejuízo. Hoje, em vários momentos, acontece exatamente o contrário. Em algumas partidas importantes, a seleção parece insegura, previsível e sem criatividade. Os jogadores têm qualidade individual, mas o conjunto nem sempre funciona da maneira que os torcedores esperam. E isso gera uma enorme frustração, porque ninguém espera a perfeição em todos os jogos. O que o torcedor quer é enxergar uma identidade. Quer assistir à seleção e reconhecer imediatamente o estilo brasileiro de jogar. Nos últimos anos, essa identidade parece ter ficado cada vez mais difícil de definir. Alguns especialistas afirmam que o Brasil passou a depender demais de jogadas individuais. Quando um jogador consegue decidir sozinho, tudo parece funcionar. Mas quando o adversário consegue neutralizar as principais estrelas, o time encontra dificuldades para criar alternativas. É justamente aí que muitos enxergam o maior erro da seleção. Não é a falta de talento, é a falta de um modelo de jogo que potencialize todo esse talento. Outro ponto que gera muito debate é a questão psicológica. Antigamente, quando o Brasil sofria um gol, a sensação era de que a equipe encontraria uma maneira de reagir. Hoje, em algumas partidas decisivas, a confiança parece desaparecer rapidamente. Será apenas impressão? Ou a pressão da camisa amarela realmente ficou maior do que nunca? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas uma coisa parece evidente. O futebol mundial mudou. As seleções evoluíram. Hoje existem equipes extremamente organizadas, disciplinadas e preparadas para enfrentar qualquer gigante. Não basta apenas ter os melhores jogadores. É preciso ter estratégia, intensidade e um plano claro para cada partida. Talvez seja exatamente isso que o Brasil precise recuperar. Mas ainda existe outro detalhe que poucos torcedores percebem. E talvez ele seja ainda mais importante do que qualquer questão tática. E esse detalhe é algo que nenhuma estatística consegue medir completamente. A mentalidade vencedora. Durante décadas, vestir a camisa da seleção brasileira significava carregar uma responsabilidade enorme. Os jogadores entravam em campo convencidos de que poderiam vencer qualquer adversário. Essa confiança fazia parte da identidade do Brasil. Hoje, muitos torcedores sentem falta exatamente disso. Não porque os atletas atuais tenham menos talento, mas porque o futebol moderno exige muito mais do que a habilidade individual.
É preciso concentração durante os 90 minutos, disciplina tática e força mental para superar momentos de pressão. Quando enfrentam seleções altamente organizadas, qualquer pequeno erro pode decidir uma partida. E é justamente nesses momentos que aparece outra discussão. Quem assume a responsabilidade dentro de campo? Toda grande seleção teve líderes marcantes. Jogadores que organizavam a equipe, motivavam os companheiros e mantinham a calma quando tudo parecia dar errado. No Brasil, essa liderança sempre surgiu naturalmente. Hoje, a nova geração ainda está construindo esse papel. Vinícius Júnior mostra personalidade e coragem para decidir jogos importantes. Rodrigo demonstra inteligência tática e qualidade técnica. Endrick representa a ousadia de uma geração que sonha em fazer história. Estevão impressiona pela maturidade, mesmo sendo muito jovem. Mas talvez o maior desafio não seja descobrir apenas um líder. Talvez o Brasil precise construir um grupo onde vários jogadores dividam essa responsabilidade. As seleções campeãs costumam funcionar exatamente assim. Quando uma estrela não vive um grande dia, outra aparece para decidir. Quando um setor encontra dificuldades, outro assume o protagonismo. Esse equilíbrio torna qualquer equipe muito mais difícil de ser derrotada. Outro aspecto importante é a evolução do futebol internacional. Antigamente, muitas seleções respeitavam demais o Brasil. Hoje, esse respeito continua existindo pela história. Mas dentro de campo, os adversários acreditam que podem vencer. Isso muda completamente a dinâmica das partidas. O Brasil já não enfrenta equipes intimidadas. Enfrenta seleções preparadas para atacar, pressionar e explorar qualquer espaço. Por isso, apenas o talento individual não basta. É necessário ter organização, intensidade e capacidade de adaptação. Outro erro frequentemente apontado por especialistas é a falta de continuidade. Mudanças constantes de treinador, ideias diferentes e projetos interrompidos dificultam a criação de uma identidade sólida. Grandes seleções costumam manter uma filosofia por vários anos. Os jogadores sabem exatamente o que fazer, independentemente do adversário. Essa estabilidade faz diferença em torneios curtos, onde cada detalhe pode decidir uma classificação. E talvez seja justamente isso que o Brasil precise recuperar. Não apenas vencer partidas, mas criar uma cultura de jogo clara, moderna e eficiente. Uma seleção que combine a criatividade tradicional do futebol brasileiro com a organização exigida pelo futebol atual. Porque quando essas duas características caminham juntas, poucos times conseguem competir no mesmo nível. A boa notícia é que motivos para acreditar não faltam. O Brasil continua revelando jovens talentos em quantidade impressionante. Os principais clubes da Europa seguem investindo pesado em jogadores brasileiros. Isso mostra que o potencial continua existindo. Agora, resta transformar esse potencial em uma equipe capaz de competir com regularidade contra qualquer seleção do mundo. Talvez o maior erro da seleção nunca tenha sido a falta de qualidade. Talvez tenha sido não conseguir unir todas essas peças em um projeto consistente e duradouro. Se esse problema for resolvido, o Brasil pode voltar a ser aquele time que todos respeitam antes mesmo da bola rolar. E você, o que pensa? Na sua opinião, qual é o maior erro da seleção brasileira hoje? É o esquema tático? A falta de liderança? A pressão psicológica? As mudanças constantes? Ou existe outro motivo que ninguém está falando? Quero ler o que você pensa sobre o futuro da seleção brasileira. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar todas as análises sobre a seleção brasileira. Até o próximo vídeo.